Mais um dia ensolarado no Leblon. Esse outono tá maravilhoso. E o Leblon é um bairro polêmico, né? Aqui no Rio, os esquerdistas, vários que eu conheço, amigos e amigos de amigos, não querem nem pisar aqui no Leblon. Dá até alergia. É bairro de fascista, bairro de porco capitalista, bairro dos riquinhos da cidade. E ao mesmo tempo eu já vi muito vídeo de paulista, a galera do MBL, Mamãe Falei também, sempre que vão dar uma zoada nos socialistas cariocas, mencionam o Leblon. É sempre bom deixar claro que eu sou libertário, né? Imposto é roubo e o Estado é uma máfia. O vídeo de ontem ficou muito legal, se você não viu, você deveria ver. Por enquanto, menos de 20 pessoas viram, então gostaria de contar com essa moral de vocês, porque deu um trabalho do cacete. E por isso o vídeo de hoje vai ser bem mais simples. Eu acho que eu mereço, né? Vou diminuir minha carinha aqui. Botar aqui. E vamos lá. Vamos começar a análise de hoje. O mercado segue subindo levemente. Nada demais, mas Bitcoin voltou lá para os seus 110 mil dólares. E tá ficando bonito. Eu disse no final do vídeo de ontem que eu acho que essa semana, a próxima e a próxima podem ser semanas muito boas pra gente no Bitcoin e nas cripto, e muito por causa do Ethereum. Bom, vamos começar aqui com o preço do Bitcoin. Como vocês podem ver, de novo batendo 110 mil. Já é a terceira vez que a gente chega mais ou menos nesse patamar de 110 mil. Estamos prontos para romper. Eu mostrei no gráfico do Stochastic RSI ontem para vocês. E o que está mais me animando, na verdade, para uma possível altcoin season começar, é o Ethereum, que hoje está dando uma subida boa, passando ali mais ou menos dos 2.700 dólares. É um patamar que a gente pode ver que o Ethereum já chegou algumas vezes recentemente, está aqui 2.700 mais ou menos, no dia 13 de maio, agora tudo muito recente, dia 23 de novo. Agora, hoje dia 27 de maio, de novo, chegando a 2.700 dólares. E eu acho que a hora que Ethereum finalmente conseguir quebrar essa resistência nos 2.700, vai dar uma estourada boa. E tá parecendo que isso vai acontecer logo. Vou mostrar aqui a análise mais técnica do Ethereum, justamente por causa do Stochastic RSI. Você vê que está chegando no momento máximo, aqui bem onde a linha está passando, né? A gente está no gráfico semanal. E assim como o Bitcoin, a última vez que o Ethereum chegou mais ou menos nesse momento que a gente está agora, o preço estourou. Na verdade, ele já vinha estourando um pouco desde antes, no meio da subida do Stochastic RSI, mas ele saiu basicamente de 2.400 dólares e foi parar praticamente a 4.000 dólares, um pouquinho acima de 4.000 dólares. Depois o momentum, a inércia foi perdida. Aqui a gente pode ver na parte de baixo do gráfico, e o preço despencou praticamente 70%, lá dos 4.000 dólares no final do ano passado para mais ou menos 1.400 dólares em abril, um mês e meio atrás. Desde então houve o cruzamento nas linhas aqui embaixo do Stochastic RSI. Isso está empurrando o preço do Ethereum para cima desde que esse cruzamento aconteceu. Vocês podem ver, comparando a linha lá embaixo até a linha aqui no preço do Ethereum. E agora que a gente chegou na inércia máxima, a tendência é que finalmente o Ethereum, essa semana ou na próxima semana, consiga romper essa resistência nos 2.700 e quem sabe buscar 3.500, 4.000. É isso que esse gráfico semanal do Ethereum está dizendo, que é muito parecido com o gráfico semanal do Bitcoin. E aí o que vai acontecer depois que o Ethereum explodir é que muito provavelmente as outras altcoins grandes e também as menores vão explodir junto. Solana, você vê que nos últimos tempos ela já parou nessa resistência de mais ou menos 180, 190 3 vezes também. Depois aqui serviu como suporte nos 180, então uma faixa de preço importante para Solana também. Estamos agora a 178, praticamente 180 dólares. Eu imagino que assim que Ethereum romper esses 2.700 dólares, romper firme, romper com vontade,
Solana também vai explodir e vai buscar talvez já as all-time highs recentes aí de 250 dólares, né? A gente bateu o all-time high 2 vezes, em novembro e em janeiro, e acho possível, talvez até provável, que a gente passe voando por essa all-time high de Solana nas próximas semanas, ou em junho, início de julho, mas eu espero até que antes. E com isso, as altcoins que são bem menores, Solana é a 6ª maior moeda cripto que existe, mas vocês sabem que eu estou bastante comprado em Cadena. Ela é a número 262, é uma moeda pequena comparada, né, com Ethereum, com Solana, principalmente com Bitcoin. Tudo é pequeno perto do Bitcoin. Bitcoin is God, Bitcoin is King. Mas vocês podem ver que Cadena está agora a 0,55 centavos de dólar, e na all-time high do ciclo anterior, ou seja, na all-time high, né, na máxima histórica, ela chegou a valer 21 dólares. Eu estou botando meu alvo bem abaixo disso, se eu não me engano, está a 6 dólares. Mas você vê o que acontece, esse movimentinho aqui parece pequeno, né? Mas eu vou tirar o zoom do gráfico um pouco e você vê o que acontece quando as altcoins maiores explodem, que na verdade é muito pouco depois de uma grande explosão do Bitcoin também. Vocês podem ver aqui no final do ano passado, Ethereum saiu de 2.300 dólares e em coisa de um mês foi a 4.000 dólares, uma valorização aí de 80%, e você vê como isso se reflete na confiança do mercado e como isso é repassado para as moedas menores como Cadena. O que aconteceu no ano passado, né? A gente tirando o zoom, parece que não é nada, né? Parece um gráfico praticamente reto aqui, mas a gente dando um zoom só no último ano, você vê que ela estava mais ou menos ao redor de 0,40, 0,50, 0,40, 0,50, subia um pouquinho, descia, um chove não molha durante o ano passado inteiro, e de repente, quando o Bitcoin explodiu, o Ethereum e Solana explodiram, olha o que aconteceu com essa moeda muito menor que elas. Exatamente no início lá de novembro, ela saiu de 0,47 e foi parar em 1,77, quase 4 vezes de lucro, quase 4 vezes de ganho de preço. Esse ano ela já deu uma subida de 0,38, foi lá em cima em 0,71, uns 80, 90%, agora está em 0,55, mas a minha expectativa é que essa moeda, não estou recomendando ninguém a comprar especificamente essa moeda, até porque eu acho que isso vai acontecer com várias outras moedas, mas eu acho que Cadena, a hora que o Bitcoin for realmente buscar o all-time high desse ciclo, Ethereum e Solana explodirem mais do que o Bitcoin, essa moeda aqui, por exemplo, vai explodir muito. Eu espero que, honestamente, eu acho que no mínimo 10 vezes ela sobe, e eu estou alavancado bastante, eu nem sei se 4 ou 5 vezes. Então você imagina, se ela subir 10 vezes, eu alavancado 4 vezes, ela sobe 40 vezes para mim. Isso seria maravilhoso, seria incrível, mas por enquanto é só um sonho. Já que estamos falando de moeda pequena, eu vou falar da Illuvium aqui rapidinho. Illuvium é certamente a pior moeda que eu tenho, é uma moeda de um jogo. Ela pode até ser usada, nunca joguei esses jogos, eu não tenho paciência para jogar, mas ela pode ser usada para você melhorar seus personagens no jogo, essas coisas. Parece que é um jogo até legal esse Illuvium. Agora ela está valendo 14 dólares, eu estou num prejuizinho pequeno nela, mas também tenho que confessar que já fui liquidado uma vez. Mas você vê, no último ciclo ela chegou a 1.700, na verdade se a gente for ver o valor diário, ela chegou a 1.900 dólares no dia 1 de dezembro de 2021. Ela tá lá embaixo, tá mergulhada no poço, ninguém nem lembra dessa moeda, mas você vê que se eu tirar o zoom aqui também, no ano passado ela chegou a 86 dólares, e na verdade aqui, desde que eu acompanho essa moeda, mais ou menos em março do ano passado, ela chegou a 140, 150, 160 dólares. Você vê que ela está 10 vezes menos valorizada agora. Também acredito numa subida muito forte dela. Essas são algumas das moedas que eu tenho, e vamos ver como está a situação para as minhas liquidações. Realmente o mercado deu uma melhorada boa essa semana. No fim de semana eu estava um pouquinho desesperado, mas você vê que eu não tenho nenhuma moeda no vermelho aqui agora. Eu programei o meu Numbers, né, que é o Excel da Apple,
para quando eu tiver a menos de 10% de ser liquidado em qualquer uma dessas moedas, esse campo delas fica vermelho. O máximo que eu tenho aqui são campos laranjas com a letra vermelha. A situação não está muito boa, mas a maior parte das moedas próxima mais ou menos dos 15% de ser liquidada. E as que são realmente importantes para mim, Solana e Pepe, estão acima de 20%. Eu fiz uma promessa quando eu fui liquidado em fevereiro, que eu perdi mais ou menos 40% do meu patrimônio em cripto em um dia. Em fevereiro eu fiz uma promessa que eu não ia botar mais nem R$1 nem $1 para salvar minhas posições, que eu já tinha botado o dinheiro que eu tinha programado e que era isso, e que a partir dali ou eu ia tentar sair com algum dinheiro, com lucro, quem sabe um lucro bom, ou senão eu ia até o prejuízo final. Eu não ia mais tirar nem R$1 e nem botar nem R$1. E desde então eu mantive minha promessa e em abril eu fui liquidado em mais algumas posições, mas como eu venho falando em vários vídeos para vocês, a minha perspectiva é ainda sair num lucro bom nesse ciclo que vai terminar esse ano. Ninguém sabe se é agora, no meio do ano, ou mais pro fim do ano. Eu ainda acho que eu vou sair, pode parecer coisa de maluco, né? No momento eu estou perdendo mais ou menos 70%, mas eu ainda acho que eu vou sair desse ciclo ganhando 3 ou 4 vezes o patrimônio inicial que eu botei. É isso. Bom, hoje vou pro box, vou filmar um pouquinho do box para vocês. É Jab House, não é só box, né? É uma aula que é metade circuito, metade boxe. E na volta dou uma atualizada no preço do Bitcoin para fechar enquanto tá meu prejuízo hoje. Com certeza hoje está um pouquinho menor que ontem. Eu já quase ia esquecendo de dizer, na verdade eu falei dessa promessa que eu não boto mais R$1 em cripto até o fim desse ciclo, para falar que eu também fiz uma promessa recente, desde as compras que eu fiz semana passada, que eu não vou alavancar mais nada, não vou subir a alavancagem em nenhuma moeda, enquanto eu não tiver com uma margem de pelo menos 35% para liquidação. Então nesse momento a melhor moeda que eu tenho está 26, 27% de ser liquidada, não vou subir a alavancagem nela, e é isso. Se em algum momento eu tiver acima de 35% de margem para ser liquidado, que eu acho que vai acontecer não muito longe daqui, aí eu posso pensar em alavancar mais um pouco, a minha ganância vai crescer mais um pouco, eu vou pensar em lucrar um pouquinho mais lá para frente. Então o que eu alavancar nesse momento pode me dar lucros maiores mais para frente, lembrando que alavancar é usar dinheiro que não é seu, é pegar dinheiro emprestado na Binance, e portanto a sua chance de perder seu dinheiro todo fica muito maior, porque cada vez que você alavancar mais, seu preço de liquidação sobe um pouco. Então se cadena, por exemplo, né, eu vou botar essa minha margem mínima de 35%, mas num desastre pode acontecer de cadena cair 35% rápido, durante uma noite, não sei, pode acontecer um flash crash. Eu imagino que não vai acontecer, mas cada vez que você alavanca mais, seu preço de liquidação sobe mais e, portanto, a sua margem, o percentual que falta para você perder seu dinheiro todo, diminui. Então, vão com calma, como eu sempre falo, não recomendo que ninguém faça isso. Requer coração, requer estômago e certamente vai te dar um pouco de estresse. Eu saí destruído nessa aula. Destruído, porém um pouco menos pobre que ontem. Meu prejuízo de momento é apenas de 68,4%.